Em 2 de julho de 1994, o mundo do futebol foi abalado. Andrés Escobar, zagueiro da seleção colombiana, foi assassinado em Medellín 10 dias após marcar um gol contra na Copa do Mundo do Zé Crineiro. Este evento não foi apenas uma tragédia pessoal, mas um símbolo da complexa intersecção entre futebol, narcotráfico e a violência que assolava a Colômbia. A história de Escobar é um lembrete de como o esporte pode se entrelaçar com as realidades sociais de uma nação. Já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Conhecido como o Cavalheiro do Futebol, Escobar refletia conduta impecável. Sua carreira, embora curta, foi marcada por talento, liderança e amor por seu país. Ele personificava uma nova geração de jogadores colombianos que prometiam levar a seleção a patamares nunca antes alcançados. A Colômbia de 1994 era vista como uma das favoritas ao título mundial, e a pressão sobre os jogadores era colossal. No entanto, por trás do brilho, havia uma sombra. O futebol colombiano estava infiltrado pelo dinheiro do narcotráfico. Cartéis, como o de Pablo Escobar, sem parentesco, investiam em clubes para lavar dinheiro. Essa ligação perigosa trouxe uma cultura de apostas ilegais, ameaças e violência, que culminaria na morte de Andrés Escobar. Este roteiro explora a vida e a carreira de Andrés Escobar, desde seus primeiros passos até seu trágico fim. Analisaremos o contexto da Copa de 1994, o infame gol contra e as circunstâncias de seu assassinato. Esta é uma reflexão sobre o impacto do esporte na sociedade, a fragilidade da vida e o legado de um homem que se tornou um símbolo. Andrés Escobar Saldarriaga nasceu em Medellín, em 13 de março de 1967. Cresceu em um ambiente familiar estável. Medellín, nas décadas de 80 e 90, era o epicentro do narcotráfico. A violência era constante, mas o futebol se tornou um refúgio. Clubes como o Atlético Nacional eram financiados pelos barões da droga. Andrés começou sua jornada nas categorias de base do Atlético Nacional. Sua ascensão foi meteórica. Com técnica apurada e calma impressionante, destacou-se. Sua postura elegante lhe rendeu o apelido de El Caballero del Fútbol. Era um defensor moderno, que sabia sair jogando. Sua inteligência tática o tornou um dos zagueiros mais promissores de sua geração. Em 1987, estreou profissionalmente pelo Atlético Nacional, firmando-se como titular. Sua dedicação e conduta exemplar o transformaram em ídolo. Ele representava a esperança de um futebol limpo, em contraste com a imagem negativa que o narcotráfico impunha ao país. Sua liderança era evidente, e logo se tornou capitão. Os anos 80 e 90 foram um período de ouro para o futebol colombiano. Em 1989, Andrés conquistou a Copa Libertadores da América com o Atlético Nacional, um feito histórico. Escobar foi fundamental na campanha. O sucesso no clube abriu as portas da seleção. Estreou em 1988 e tornou-se pilar da defesa. A Colômbia, sob o comando de Francisco Maturana, desenvolveu um estilo de jogo ofensivo, o futebol champagne. Com craques como Valderrama, Rincón e Asprilla, a seleção era uma força emergente. Escobar participou da Copa de 1990. 4 anos depois, a expectativa era maior. A Colômbia se classificou para a Copa de 1994 de forma espetacular, goleando a Argentina por 5-0. Pelé apontou a Colômbia como candidata ao título, aumentando a pressão. No entanto, a relação entre futebol e narcotráfico era uma sombra. O dinheiro das drogas alimentava um submundo de apostas e ameaças. Os jogadores eram assediados por apostadores e chefes de cartel. A pressão externa e a expectativa de um país criavam um ambiente de tensão. Andrés, com sua postura íntegra, tentava se manter alheio, focando em seu desempenho. A Copa de 1994 começou com a Colômbia como favorita. A equipe prometia encantar, mas a realidade foi diferente. A pressão era imensa, e os jogadores sentiam o peso das ameaças.
O técnico Maturana recebeu ligações ameaçadoras. O primeiro jogo foi uma derrota por 3-1 para a Romênia. A pressão aumentou, e a vitória contra o Zeótio era crucial. Em 22 de junho de 1994, contra os Estados Unidos, um lance infeliz mudou a vida de Escobar. Aos 35 minutos, ao tentar cortar um cruzamento, ele desviou a bola para o próprio gol. A Colômbia perdeu por 2-1 e foi eliminada. Para Escobar, o gol contra foi um momento de profunda angústia. A imagem de Escobar cabisbaixo se tornou um símbolo da tragédia. Após a eliminação, a delegação retornou a um país em luto. Andrés, apesar do erro, manteve a dignidade. Ele sabia que havia cometido um erro, mas acreditava que a vida continuava. A vida não termina aqui. Mal sabia ele que suas palavras seriam proféticas. Após a eliminação, Andrés Escobar decidiu enfrentar a situação de frente. Ele não se escondeu. Queria mostrar que era um homem de honra. Acreditava que, em Medellín, encontraria consolo. No entanto, a Colômbia de 1994 era um barril de pólvora. O narcotráfico ainda exercia influência. As apostas ilegais eram um negócio multimilionário, e a derrota da seleção representou perdas gigantescas para criminosos. O gol contra de Andrés foi visto como a causa direta dessas perdas. Na noite de 1º de julho de 1994, Andrés saiu com amigos. Foi abordado por homens que zombaram do gol contra. A discussão escalou. Ele foi seguido até seu carro e confrontado por Humberto Munhoz Castro, segurança de um narcotraficante. Munhoz Castro disparou 6 tiros contra Andrés. Cada tiro, segundo testemunhas, foi acompanhado de um grito de gol. Andrés morreu aos 27 anos. Sua morte chocou o mundo e expôs a crueldade da violência do narcotráfico. Munhoz Castro foi condenado, mas libertado após 11 anos. Os mandantes nunca foram acusados. A morte de Andrés Escobar deixou uma cicatriz profunda. Sua tragédia se tornou um marco, um lembrete dos perigos da violência e da corrupção. No futebol colombiano, a morte de Escobar serviu como um catalisador para uma reflexão sobre a relação entre o esporte e o narcotráfico. A seleção levou anos para se recuperar. Internacionalmente, o caso gerou solidariedade e condenação. A FIFA reforçou a importância de proteger os atletas. A história de Escobar se tornou um símbolo da vulnerabilidade dos jogadores. Documentários, livros e artigos foram produzidos para contar sua história. Além do esporte, a morte de Escobar expôs as feridas da sociedade colombiana. A violência, o narcotráfico e a impunidade eram problemas endêmicos. O assassinato de um ídolo nacional chocou a consciência coletiva e forçou o país a confrontar suas mazelas. Andrés Escobar deixou um legado de dignidade. Sua frase, "A vida não termina aqui", se tornou um lema de resiliência. Sua memória é honrada, e ele é lembrado como um símbolo de esperança. A história de Andrés Escobar é um conto de glória e tragédia. Ele personificou a esperança e o talento. Era o cavalheiro do futebol. A Copa de 1994, que deveria ser sua consagração, foi sua ruína. O gol contra selou seu destino. Seu assassinato chocou o mundo e expôs a face sombria do futebol, corrompida pelo narcotráfico. Sua história não é apenas sobre sua morte, mas sobre seu legado. Sua tragédia forçou a Colômbia a refletir. Internacionalmente, seu caso se tornou um símbolo da luta contra a violência no esporte. Andrés Escobar é lembrado como um mártir. Sua memória é honrada. A frase, "A vida não termina aqui", ecoa como um hino de resiliência. Que sua história sirva como um alerta. Que seu legado inspire um esporte mais justo. O cavalheiro do futebol partiu cedo, mas sua história viverá para sempre. Valeu, galera! Até a próxima!